Vamos então começar o webinar, já são 6 da tarde, espero que tenham passado um bom dia e que apreciem o webinário no qual vamos dar aqui uma introdução a conceitos básicos da negociação em CFDs, um produto de negociação que podem utilizar na plataforma Goblin Pro. Relembramos que este tipo de produtos têm um risco inerente elevado, pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais do que o capital investido e pode proporcionar igualmente rendimento nulo ou negativo. Portanto, acaba por ser um produto efetivamente com um risco muito elevado. Esta informação é de caráter genérico e educativo, não constitui uma oferta de serviços nem convite ao investimento. A informação utilizada provém de fontes fidedignas, podem conter eventuais erros ou lapsos, e as ideias, afirmações, conteúdos da apresentação referem-se ao comunicador ou quem elaborou o presente webinar. No âmbito da DMIF 2, esta informação não possui caráter de research ou de investimento e é mera apresentação baseada em históricos e elementos disponibilizados por fontes e provedores de informação financeira como Bloomberg ou Reuters. Portanto, acaba por estar portanto, esta informação não vincula também a instituição e é da exclusivamente responsabilidade do ouvinte participante. Estando aqui à frente, a plataforma Goblin Pro vai disponibilizar diversas opções para o investidor que pretende negociar em CFDs. Por um lado, o investidor pode negociar CFDs sobre principais índices bolsistas, tem também CFDs sobre ações e acaba também, por exemplo, como ter CFDs sobre ações do mercado nacional. Então, o que são? São instrumentos financeiros derivados, negociados fora de mercados regulamentados, que proporcionam aos investidores uma forma mais eficiente de negociação em ações. Em termos gerais, o valor do contrato dos CFDs tem como base o alvo, o valor ativo do subjacente, multiplicado pelo número de unidades de ação que lhe serve de subjacente. Tratando-se de CFDs sobre ações ou multiplicando pelo número de unidades monetárias por ponto do índice, tratando-se de CFDs sobre índices. De uma forma muito simples, o CFD é um acordo entre duas partes para trocar no fecho do contrato a diferença entre o preço de abertura e o respectivo preço de fecho. Vantagens. Os CFDs apresentam aqui algumas vantagens importantes e umas características que o distinguem. A principal será a possibilidade de alavancagem. O investimento inicial necessário à realização das operações limita-se à margem exigida. Temos aqui uma janela do lado direito, onde verificamos aqui um CFD sobre índice, portanto o Germany 40, onde, portanto, neste caso, à altura, o índice alemão valia 15.205 pontos no preço de venda e 15.209 pontos no preço de compra. Temos na janela a quantidade de 0,5, portanto, neste momento na nossa plataforma já podemos fazer valores fracionados, portanto, já não é necessário negociar a unidade, portanto, do Germany 40, um CFD do Germany 40, podemos negociar meio CFD do Germany 40, sendo que, obviamente, o valor nominal da operação será metade dos 15.209 pontos deste CFD do índice alemão. Portanto, o valor nominal, neste caso, acaba por ser 7.600 euros. Okay? O valor da margem inicial disponível será sempre o valor da conta. Portanto, neste caso, isto era uma conta de simulação, tinha 100 mil euros virtuais. Esta era a margem inicial disponível. E o impacto que nós necessitamos, ou seja, o impacto é o valor que é necessário da nossa conta para realizar o negócio. Ou seja,
eu estou a realizar um negócio, esta é a parte que efetivamente pode significar a alavancagem. Portanto, nós vamos ter um valor nominal de 7.600 euros, que é, portanto, se vamos ponderar que o índice alemão tenderia para o zero de uma sessão para outra. Portanto, os 15.205 pontos tenderia para zero. Os 7.600 euros é o nosso risco. É o nosso, efetivamente, a nossa perda total se acontecer de uma sessão para outra algum problema, alguma catástrofe, neste caso seria preciso que acontecesse uma catástrofe para o índice alemão tender para zero. Portanto, este é o risco. Esta é efetivamente a perda total se o valor tender para zero. Portanto, 7.600 euros. Mas nós não vamos necessitar do valor nominal para fazer o negócio. Ou seja, o CFT permite-nos dispor menos capital para negociar este negócio. Portanto, eu vou só necessitar, neste caso, no impacto de margem inicial, para abrir o negócio, 532 euros. Ou seja, aqui cerca de 5 vezes, 6 vezes menos do que o valor nominal que é necessário. E no caso do impacto de margem manutenção, portanto, este é para abrir o negócio. Para manter o negócio, vai-me exigir 266 euros. Ou seja, vamos imaginar que eu sou investidor, abro uma conta no Banco Carregosa, pretendo negociar o índice alemão, o Germany 40, e, portanto, eu abro uma conta com 1.000 euros. Eu, para fazer este negócio, apesar de ter um valor nominal de 7.600 euros, mais do que aquilo que eu tenho em conta, eu só tenho 1.000 euros e o valor nominal do negócio são 7.600 euros. A plataforma Googling Pro vai-me exigir 500 euros, 50% dos meus 1.000 euros do valor nominal, para abrir o negócio, e para mantê-lo vai-me exigir 25% desse valor, ou seja, 266 euros. Este é aquilo que eu necessito da minha conta, portanto, estes 25% dos meus 1.000 euros para manter o negócio em aberto. Ok? Portanto, isto acaba por ser aqui um pouco a possibilidade da alavancagem existente nesta plataforma. Portanto, eu estou alavancado 7 vezes, desculpem, tenho uma conta de 1.000 euros e o valor nominal do ativo que eu estou a negociar tem um valor nominal de 7.600 euros. Portanto, esta alavancagem acaba por ser uma vantagem, porque eu, com menos capacidade de financeira, o CFD permite aceder a produtos que na generalidade eu não poderia aceder. Obviamente que isto acaba por se tornar é um risco, mas se acabar por ser um risco medido, acabar por ser uma negociação enfim, com alguma ponderação, com alguma estratégia, pode ser muito interessante utilizar este tipo de produtos, até porque podemos utilizar o CFD não só para posições de risco, mas posições de contenção de risco. Depois mais à frente já vamos ver, pode ser muito interessante. Portanto, este é o fator alavancagem do CFD. Uma das outras vantagens é a flexibilidade do produto, portanto, o investidor pode comprar ou vender CFDs mediante a convicção de que o preço do ativo subjacente suba ou deixa. Portanto, quando nós falamos no comprar ou vender, portanto, nós costumamos falar na plataforma, e este é um dos termos que efetivamente aparece no resumo de conta, como já vamos poder também verificar mais à frente. Quando compramos, a plataforma indica-nos, e o nosso resumo de conta indica-nos, que fizemos uma posição longa. Quando vendemos, porque nós, sem ter uma posição, podemos vender. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer ao mercado e a transmitir na minha plataforma, é que quando eu estou a vender sem ter, a minha expectativa é que o preço do ativo subjacente, por exemplo, neste caso o Germany 40, o índice alemão, seria que iria cair. Ou seja, eu estou à espera que o
o índice alemão possa ter uma contração, que o preço possa cair, e quanto mais o índice cair, mais eu vou registar ganhos, porque a minha expectativa é que o índice pode perder valor e eu vendi. E ao vender estou a dar essa indicação que o ativo subjacente pode cair. Neste caso seria o índice alemão. Quanto mais o valor cair, mais eu vou ter ganhos. Pelo contrário, quanto mais o índice subir, se a minha convicção não se verificar, eu vou estar em perda porque o índice subiu ao invés de descer. Portanto, conforme disse, podemos assumir posições curtas, o short selling, e aqui com esta flexibilidade, aquilo que eu disse há pouco, podemos fazer uma cobertura de risco. Portanto, esta flexibilidade permite o quê? Eu sou um acionista, tenho ações, até tenho ações do índice alemão, tenho a BASF, tenho a Volkswagen, tenho a Daimler, portanto, um composto de índices alemães. Eu gosto muito do índice, acho que o índice tem um grande potencial, mas o índice alemão, como todos os índices, corresponde aqui a uma série de premissas que podem fazer subir ou descer. Vamos colocar aqui uma posição que aconteceu, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Obviamente que todas as empresas alemãs e todas as empresas globais foram afetadas pela guerra da Ucrânia. Portanto, isso gerou incerteza e fez com que o mercado caísse. Portanto, eu sou um acionista que aprecio o mercado alemão, aprecio as empresas alemãs, acho que são fortes, portanto, são resilientes, mas também percebo que o mercado possa ter oscilações e o mercado possa cair. Então aqui eu vou, apesar de ser acionista, eu não quero fechar as minhas ações, porque eu aprecio continuar a beneficiar dos dividendos, etc. Portanto, não quero sair do mercado. Aquilo que eu posso para me proteger as minhas posições da Daimler, portanto, as posições compradas em ações, eu posso fazer um curto no índice alemão dentro do valor das minhas ações e acabo por estar a proteger o valor nominal das minhas ações com o CFD. Portanto, isto acaba por, ao invés de estar aqui a assumir uma posição de risco, eu estou a fazer uma cobertura de risco. Ou seja, eu estou a cortar o risco das minhas ações, porque dentro do valor nominal no índice alemão, eu acabo por cobrir aqui o meu risco das ações com um curto do CFD, ou seja, se o mercado continuar a subir, as minhas ações ficam mais positivas, mas o CFD fica negativo. Se o mercado cair, o CFD vai ficar positivo, o CFD curto fica positivo e as ações perdem valor, mas o que eu estou a ganhar de um lado, não o que eu estou a deixar de ganhar de um lado, estou a ganhar no outro. Portanto, e acabo por fazer aqui uma posição, uma cobertura. Portanto, temos aqui também uma vantagem da exposição mínima, e a exposição mínima varia consoante o tipo de CFDs dos índices, por exemplo, em que a exposição mínima é meio CFD, neste caso. Nos CFDs de ações, o mínimo serão 100 unidades monetárias da moeda da negociação do instrumento, e se for um CFD de petróleo, o mínimo serão 25 barris. Portanto, isto depois fica disponível, estes valores, na janela de negociação, e podem verificar quando estiverem a negociar. Portanto, mais vantagens relativamente aqui aos CFDs. A inexistência de liquidação física, portanto, não há lugar à entrega de ativos subjacentes, dado que as operações são objeto de liquidação exclusivamente financeira. Portanto, a liquidação é financeira, meramente. O CFD tem também imunidade cambial ao risco de investimento, ou seja, o investidor europeu que compra ações no mercado americano fica sujeito à evolução do euro-dólar, portanto, do euro contra o dólar. No caso dos CFDs, só se recebe ou paga a diferença, por isso o risco cambial vai ficar limitado à exposição representada pelo lucro ou pelo prejuízo do negócio. Portanto, enquanto nas ações nós vamos estar expostos ao risco cambial, e dando já aqui um exemplo, se eu tenho um ganho numa ação nos Estados, portanto, tenho uma conta em euros, tenho uma posição dos Estados Unidos inerente logo em dólares com um ganho de 10%,
No caso do euro-dólar, se o dólar está com perda de 10%, automaticamente a minha posição está a zeros. Portanto, eu, apesar de ter um ganho na ação de 10%, o cambial estou com uma perda de 10% e retira-me o lucro todo. Enquanto no CFD os 10% são os 10% e não existe, portanto, não existe risco cambial. Como na ação. Depois, também uma das vantagens acaba por ser a facilidade de negociação. CFDs são negociados fora do mercado regulamentado, os seus preços são quote-driven, o investidor poderá de imediato realizar a operação ao preço a que o CFD está a cotar. Assim como tal sucede também nas operações de bolsas de ações, a execução da ordem não fica sujeita ao risco de falta da contraparte, por isso os preços de compra e venda já são líquidos de comissões. Portanto, estas são as vantagens dos CFDs, que acabam por lhe dar aqui uma dinâmica muito interessante. Vamos passar agora aqui aos riscos, nem tudo são vantagens, obviamente, portanto acabam por ser também aqui, já falámos um pouco nisto, mas vamos também novamente tocar, o risco da variação de preço subjacente. Esta é, na maioria dos casos, sempre o risco mais relevante que podemos estar associado ao investimento via CFDs. Sendo a alavancagem uma das características possíveis dos CFDs, com a consequente possibilidade de se investir acima do valor do inicial, aquilo que eu disse há pouco, os investidores devem estar conscientes que não só os retornos positivos, mas também os negativos, obviamente, podem ser multiplicados até ao limite de 5 vezes. No caso dos CFDs de ações, 20 vezes no caso dos CFDs sobre índices, como vimos há pouco no índice alemão. Considerando que esses retornos são a ser calculados com base no valor investido e não no valor de investimento, por exemplo, o limite de 10 vezes uma variação de 2% na ação subjacente implica, obviamente, uma variação de 20% no valor da carteira. Até tudo multiplicado sempre pelo valor do nominal. Portanto, o valor nominal acaba por ser sempre o nosso risco, como eu disse há pouco. Condições anormais do mercado, como a falta de liquidez, pode também, inclusive, impossibilitar que uma posição detida seja fechada no momento pretendido. Portanto, se não houver liquidez, se não houver comprador nem vendedor, como tudo, nós não vamos conseguir encerrar a nossa posição. Temos também aqui um risco da variação das taxas de juros, porque quando forem detidas posições longas de CFDs, o investidor está sujeito a um custo de financiamento. Portanto, implica sempre que quando nós abrimos uma posição de CFDs, nós vamos ter sempre um custo de financiamento diário que é calculado com base no valor de investimento e das taxas de juros do overnight dia a dia. Esta indicação está sempre disponível na janela de negociação, também como já vamos ver aqui mais à frente, e portanto, o valor da taxa de juros acaba por ser calculado e varia diariamente. Portanto, é suportado mensalmente o encargo pela utilização da alavancagem. Quando são detidas, pelo contrário, quando são detidas posições curtas, o investidor é remunerado pela cedência ou empréstimo que realiza ao fazer o seu investimento. Ou seja, quando um investidor faz uma posição curta, quando um investidor faz uma venda, portanto, quando o investidor tem a percepção que o mercado pode cair, que o ativo subjacente pode ter aqui uma perda, portanto, pode cair, o preço pode acabar por recuar e faz então aquele short selling. Esta posição e este financiamento que efetivamente é exigido nas posições longas para as posições curtas é o contrário, ou seja, em vez de pagarmos, estamos a receber. Esta pode ser outra das vantagens das posições curtas, porque, obviamente, isto depende um pouco também da taxa de juro de referência por parte dos bancos centrais, mas neste momento já estamos a beneficiar, portanto, a inflação tem subido nos últimos tempos, os bancos centrais
têm efetivamente subido as taxas de juros nos últimos tempos, tem provocado aqui alguma turbulência nos mercados. Ainda hoje saíram aqui os dados do CPI, os preços ao consumidor nos Estados Unidos, que revelaram aqui já alguma lateralização, alguma queda, nada de muito especial, mas revelaram, e o mercado acabou por reagir positivamente. Mas desde novembro do ano passado, provocado aqui um pouco, isto é um pouco à parte, só para vos dar aqui pelo menos alguma noção daquilo que são as taxas de juros. Desde novembro, um pouco com a guerra da Ucrânia, a subida dos preços dos combustíveis, aqui ainda isto foi provocado também muito pela paragem da China devido ao Covid, ou seja, o mundo parou, a produção de todos os bens parou, estagnou, portanto, e isso gerou que efetivamente a distribuição portanto, acabasse por estar parada, a produção também parou, portanto, e até que essa cadeia se restabelecesse completamente, acabou por gerar aqui uma subida grande dos preços, portanto, e a inflação disparou. Portanto, a resposta na generalidade que os bancos centrais dão a essa subida da inflação é a subida da taxa de juros, e isto vai implicar depois no financiamento dos CFDs, porque quanto maior for e mais alta for a taxa de juros, maior é o custo de financiamento dos CFDs. No caso das posições curtas, também vai ser maior o valor que vamos receber neste caso. Portanto, e acabamos por estar a receber então nestas posições curtas. Portanto, de qualquer forma, o facto de nós termos uma posição comprada longa é um risco, porque estamos a pagar juro e quanto maior for o tempo em que tivermos a posição aberta, obviamente que esse custo vai se prolongando. Portanto, isso acaba por estar associado aqui a um risco. Depois, obviamente que quando eu vos digo que eu tenho uma conta de 1000 € e tenho uma posição no mercado de 7000, a plataforma, eu tenho uma exigência, um requerimento que se vai definir por uma margem. Portanto, e isto acaba por ser um risco, esta negociação através da margem. Portanto, se eu tenho uma exigência, como vos falei há pouco, de 250 € para uma conta de 1000, eu vou estar com 25% de margem, de utilização de margem, que vai variando depois consoante existe uma perda ou um ganho, tanto na posição nas mais ou menos valias. Portanto, falando aqui no risco cambial nas mais ou menos valias, este está associado à exposição representada pelo lucro-prejuízo, ao contrário do que se verifica no mercado convencional, em que todo o investimento está condicionado por este risco, o que acaba também por ser uma vantagem depois em relação a esse mercado. Na negociação através de margem, permite, com a sua utilização, alavancar os seus investimentos, significa que só precisa disponibilizar uma pequena quantia de dinheiro para controlar posições maiores no mercado. Se a margem necessária é, por exemplo, 10%, necessitará de disponibilizar de 10.000 € para uma posição de 100.000. Portanto, desta forma, há uma alavancagem de 10 vezes, o que quer dizer que essa variação positiva negativa de 2% no valor de exposição do trade resulta numa variação de 20% de ganho, perda, relativamente ao valor depositado em margem. Esta forma de investimento pede sempre uma abordagem disciplinada, vamos ver também um pouco mais à frente, já que as possibilidades de ganho ou perdas são muito elevadas. O depósito, que serve como colateral, cobre riscos potenciais de variações adversas do mercado. É sempre importante que acompanhe de perto a evolução da margem utilizada. Portanto, aqui um pouco aquilo de diferença dos CFDs para, por exemplo, quem negocia ações, é que será necessário aqui um acompanhamento um bocadinho mais próximo. Portanto, pode eventualmente, por exemplo, a um investidor que negocia CFDs, quando as variações são mais, quando o mercado está a ter uma turbulência maior e quando as variações obviamente também vão ser maiores,
poder-lhe ser pedido uma transferência de fundos adicionais para cobrir as posições abertas, que é a mesma coisa que dizer para reduzir a margem. Portanto, quanto maior for a minha margem, a minha percentagem de margem utilizada, portanto, ou seja, quanto maior for o meu risco, portanto, maior vai ser o risco das variações do mercado. Portanto, se eu mantiver uma margem baixa, essas variações podem não ter tanto impacto sobre a minha conta como quando eu estou muito alavancado, quando a minha margem, a minha percentagem de margem é muito grande. Portanto, se eu conseguir ter disponibilidade financeira para transferir fundos, para adicionar e acrescentar valor à minha conta, eu baixo a minha margem momentaneamente, podendo retirar o valor quando efetivamente o mercado estiver mais calmo. Portanto, ou seja, há aqui uma dinâmica toda de posições, de fechos, de transferências do fundo que nesta negociação de CFDs vai ser necessária. Portanto, a dinâmica é sempre muito mais ativa e proativa do que uma negociação, por exemplo, de ações. Por isso, obviamente, que o CFD também acaba por ter aqui maior risco. Portanto, como calcular a margem por um investimento em CFDs? Por exemplo, no exemplo que demos, estamos a utilizar 20% para a margem e um saldo de 100 mil euros. Se comprar 200 mil euros de CFDs, o valor nominal, utilizará 40%. Seja, 20% vezes os 200 mil a dividir pelos 100 mil da margem disponível. Ou seja, aproximadamente 40 mil euros. Se o valor de mercado da posição cair para os 150 mil, a perda potencial cai. Portanto, 50 mil euros igual a 150 mil menos 200 mil. A percentagem utilizada das margens sobe de 40% para 60%. Portanto, é os 20% vezes 150 mil a dividir pelos 50 mil do valor restante. Excede desta forma os 50% e evitar acréscimo de risco terá que assinar, e para evitar, obviamente, o acréscimo do risco, terá que assinar as seguintes iniciativas. O tal transferir liquidez adicional, pelo menos 10 mil euros para a abertura das posições. Portanto, os 10 mil euros vão-lhe trazer a percentagem utilizadora do valor disponível de volta para os 50%, em cima da margem. Se a posição dos CFDs cair novamente, ficará novamente fora das margens. Pode também igualmente reduzir a posição em CFDs, portanto, acabar por fazer aqui uma venda das posições para reduzir a exposição do risco. Se vender pelo menos 30 mil euros da sua posição neste exemplo, vai ficar novamente dentro das margens, portanto, mas se o valor das posições cair novamente, portanto, fica outra vez com a utilização de margem inferior a 50%. Vamos falar aqui outra vez, então, voltamos aqui à parte do custo de financiamento. Portanto, durante o período em que detém uma posição de CFDs, o investidor terá um encargo de juros que vai corresponder ao custo dos fundos emprestados. Isso significa que, se comprar CFDs, a conta do investidor será debitada à taxa de mercado, mais um spread pelo período de tomada de posição, sendo o mínimo um dia. Se conservar uma posição por um largo período de tempo, este custo de financiamento será substancial e, deste modo, deverá sempre avaliar o impacto de juros na sua posição antes de decidir manter a posição aberta por um largo período de tempo. Este custo de financiamento, atenção, não se aplica se a posição for aberta e encerrada no mesmo dia. Se eu comprar e vender hoje, eu não pago. Portanto, este valor não se aplica. Se mantiver por mais de um dia, como vamos ver agora, este exemplo, neste caso, temos o índice americano, o SP500, portanto, onde para um valor nominal, por exemplo, da volta de 2 mil dólares, muito aproximadamente, eu vou ter um impacto de 12 cêntimos que vou pagar diariamente, ok? E neste momento vou receber 44 cêntimos de dólares por dia para as posições curtas. Ou seja, portanto, se eu mantiver uma posição de 10 dias do SP500 para um valor nominal de 2 mil dólares, eu vou pagar à volta de 1,20€ por estes 10 dias em que mantiver a minha posição aberta. Portanto, isto vai ter que ser sempre verificado pré-execução do negócio, antes de entrar neste negócio,
onde, portanto, isto vai sempre impactar nas mais ou menos valias daquilo que eu vou fazer e do negócio que eu vou executar. Portanto, teremos sempre que olhar para os juros que vamos ter, temos sempre que olhar para a mais ou menos valia que vamos pretender no negócio, para o valor nominal, portanto, teremos que analisar 4 ou 5 aspectos que, por exemplo, no caso das ações não necessitaríamos. Portanto, isto por isso é que a negociação dos CFDs é mais ativa, tem que ser mais proativa, tem que ser dinâmica e obviamente transmite aqui um caráter de risco, mas também se controlarmos estas 4 ou 5 variáveis, pode ser muito útil a negociação deste tipo de ativos. Passando aqui à frente, temos outras características dos CFDs. O preço do CFD vai refletir, no caso de um CFD de ações, ele reflete o preço das ações. E no caso do CFD dos índices, vai refletir o preço dos índices, portanto, os que servem de ativo e de suporte. Na negociação de CFDs, as comissões estão incorporadas na diferença no spread entre o preço de compra e o preço de venda. Ou seja, os preços de compra e venda dos CFDs já são líquidos de comissões. Significa que o investidor não tem que calcular o preço de saída, tirando os tais custos de financiamento que falámos há pouco. No caso dos CFDs sobre ações, a difusão do preço do melhor comprador-vendedor corresponde ao preço do comprador-vendedor no mercado à vista da ação que lhe serve de subjacente, acrescido de um spread, obviamente. Em situações anormais, o preço dos CFDs vai sempre depender da profundidade ou da liquidez no mercado. No caso dos CFDs de índices, em condições normais de mercado, os preços apresentados serão muito similares às cotações dos índices. Em média, o valor do índice no cash, portanto, estará no meio do spread do CFD respectivo. A diferença entre o comprador e vendedor do spread dos CFDs de índices também varia conforme o índice que lhe serve subjacente e terá valores mínimos correspondendo a situações normais de mercado. Portanto, a comissão mínima, o movimento para transações com montantes debaixo exigido dos mínimos exigidos, aliás, vai sempre existir uma pequena comissão que varia consoante o CFD de índice ou da ação. Outras características dos CFDs, portanto, muitas delas acabam por ser também associadas àquilo que já existe efetivamente nas ações. No caso dos CFDs sobre ações, nos dividendos, portanto, um acionista que detenha uma ação vai receber e captar o dividendo. No caso do CFDs sobre ações, quem detém esses CFDs vai efetivamente também receber esse mesmo dividendo. Portanto, acaba por haver sempre um ajuste financeiro. Atenção que vai sempre receber quem está com posições longas. Quem está com posições curtas acaba por pagar esse dividendo. Portanto, vai sempre corresponder ao dividendo líquido recebido por um não residente normal. No caso do aumento de capital nos CFDs sobre ações, quando uma empresa faz um aumento de capital, um investidor que detenha uma posição longa tem direito a comprar novas posições nas mesmas condições caso detivesse o ativo subjacente. No caso também das OPAs, da oferta pública de aquisição, como a cotação dos CFDs replica a cotação do ativo subjacente, a única situação a salvaguardar é se por via dessa oferta o ativo deixar de estar cotado. Nesse caso, o detetor de um CFD tem direito de vender se estiver longo ou a obrigação de comprar se estiver curto ao preço oferecido do acordo das condições enunciadas na oferta. Portanto, acaba por ser aqui relativamente similar, neste caso, a quem é acionista nos eventos patrimoniais. Vamos dar aqui alguns exemplos dos CFDs sobre as ações. Portanto, temos neste caso na janela de negociação da Adidas e um exemplo da expectativa de subida, ou seja, da compra.
Portanto, o investidor acredita que a cotação da Adidas deverá subir e, por isso, decide abrir uma posição longa nesse título correspondente a 10 ações, ou seja, 10 CFDs a 140 euros. Portanto, temos então aqui na parte de cima, peço desculpa, mas eu sou um pouco daltónico, portanto, eu penso que isto será mais ou menos azul, que indica o CFD. O ativo, portanto, a Adidas, ADS, dois pontos, ZETR, do mercado alemão, com uma ordem de tipo limite, comprar a quantidade de 10 ao preço de 140 com uma duração GTC Good Till Cancelled ou válida até ser cancelada. Portanto, vamos, como podem verificar aqui, temos um valor nominal, portanto, de 1.400 euros, portanto, que é o valor das 10 ações vezes os 140 euros da última transação, e temos para isso na nossa, portanto, na nossa janela, se verificar o impacto da margem inicial, que é aquilo que necessitamos para abrir o negócio, 282 euros, ou seja, margem inicial 20%. E o impacto da margem de manutenção, aquilo que vamos necessitar para manter o negócio em conta, serão o margem de manutenção 15%. Portanto, e a classificação dos riscos do ativo 2. Para o juro diário, para neste negócio, portanto, um valor nominal de 1.400 euros serão 24 cêntimos de euros que vamos pagar. No exemplo de expectativa de subida, obviamente. Se o mercado subir conforme a expectativa do investidor e o investidor decidir encerrar a sua posição, terá que assumir uma posição contrária à inicial ou uma posição curta ou de venda. Portanto, vende 10 CFDs a 150. Portanto, e aqui o valor nominal já estamos a falar em 1.500 euros, portanto, para o cálculo de ganhos e perdas serão os 150 euros do preço de venda menos os 140 euros do preço de compra, vezes 10 CFDs, o que dá efetivamente então os 100 euros de mais-valia. Portanto, o lucro obtido pelo investidor foi de 100 euros. Pelo facto do investidor estar a utilizar 20% da exposição total de 1.400 euros, ou seja, 280 euros do impacto da margem inicial, o investidor conseguiu obter uma rentabilidade considerável com o negócio, ou seja, 35%. Isto é um exemplo para os CFDs de ações no caso das subidas. No caso dos CFDs sobre índices, portanto, voltamos aqui ao índice alemão, ao Germany 40, portanto, onde o investidor acredita que o índice alemão, o DAX, deverá cair, desvalorizar e por isso decide abrir uma posição curta nesse índice correspondente a 20 CFDs, com o DAX, o GR40, a cotar a 15.230 pontos. O valor nominal desta operação, estamos a falar de 304.600 euros. Aquilo que eu vou necessitar na conta de margem inicial serão 21.000 euros. Aquilo que eu vou necessitar para manter esta posição são 2.600 euros. Portanto, para abrir a posição será necessária uma margem inicial de 7% e uma margem de manutenção de 3,5%. Ou seja, 15.230 pontos vezes 20 dão os tais 304.000 euros de margem de valor nominal, vezes os 7%, ou seja, que são os 21.318 euros de margem no momento da abertura, seja de margem inicial. Se o mercado descer conforme a expectativa do investidor e o investidor decidir encerrar então a posição, ele terá que assumir uma posição contrária à inicial, uma posição longa. Ou seja, nós, os curtos, quando temos posições de vendas, para encerrarmos, vamos ter que fazer uma compra. E essa compra encerra a posição que depois vai liquidar. Portanto, então temos uma compra de 20 CFDs a 15.000 pontos. Portanto, o índice que recuou dos 15.230 para os 15.000, o investidor registrou um ganho de 230 pontos vezes os 20 contratos de CFDs que detinha, ou seja, 4.600 euros. O lucro obtido pelo investidor foi esse mesmo, 4.600 euros.
pelo facto do investidor apenas utilizar 7% da exposição total de 304 mil euros, ou seja, 21.318, teve uma rentabilidade de 21%. Portanto, uma rentabilidade extremamente considerável. E isto numa posição curta, de perda. Portanto, o investidor nesta posição, para verificarem, iria ter temos que voltar aqui atrás. Neste momento pagaria ainda cerca de 2,96€ por dia, portanto não se verificava efetivamente aquele lucro. Portanto, esta é a parte dos CFDs que efetivamente, portanto, uma explicação básica de CFDs. Depois, aquilo que algumas estratégias efetivamente que serão possíveis fazer com este tipo de produtos. Provavelmente já ouviram falar em algumas, já terão-vos passado pela vista, outras não. Portanto, mas vamos falar aqui em algumas, apresentar aqui pelo menos uma ou duas que eventualmente serão provavelmente aquelas, se calhar, mais interessantes nesta fase, em que pode haver aqui uma série de estilos de trading com CFDs. Temos, por exemplo, o trading de curto prazo versus o trading de longo prazo. Portanto, isto acaba por, enfim, ser um pouco daquilo que já falamos. Ou seja, a negociação para o curto prazo são operações que duram entre alguns dias e uma semana. Em operações de longo prazo, obviamente que são abertas para serem fechadas dentro de alguns anos. Aqui nas negociações de curto prazo, beneficia o facto de pagarmos, de termos uns custos diminutos relativamente à negociação de CFDs. No caso da negociação de longo prazo, obviamente que os custos vão aumentar relativamente aos juros que pagamos, mas, por exemplo, um investidor pode também aproveitar e fazer uma estratégia de captar dividendos no caso dos CFDs sobre ações, ou também no caso dos CFDs sobre índices, que vai captar sempre portanto, o parcial que recebe de cada empresa. Temos, obviamente, também o trading intradiário com CFDs. Neste caso, o trading interdiário é usado para operações no mesmo dia, para compras e vendas no mesmo dia. Para isso vão-se utilizar gráficos de mais curtos, ou seja, gráficos de 3 minutos, 15 minutos ou de 1 hora. Pode-se também realizar o scalping com os CFDs, e o scalping com os CFDs acaba por consistir em entrar e sair de operações essencialmente com moedas, mas também nos índices também é possível. Portanto, e nas ações. A questão aqui passa sempre por ter efetivamente turbulência e volatilidade do mercado. O scalping acaba por necessitar um pouco mais deste tipo de atividade no mercado, sendo os tradings muito curtos. Na generalidade podem ser de minutos ou até de segundos. Portanto, o scalping é outro tipo de estilo que se pode negociar aqui os CFDs. Também há quem utilize estratégias de trading discricionárias, sendo que a negociação discricionária é baseada nos critérios e intuição do trader, portanto, sem regras a seguir sistematicamente. Portanto, acaba por ser o oposto do trading sistemático. Temos também depois o swing trading, que é uma técnica de investimento que utiliza gráficos em que o preço das ações desenha sessão por sessão para detectar tendências, sejam elas de alta, de subida ou descida. Tentei acompanhar aqui o mercado, aproveitando-as obviamente para obter mais valias, tanto quando o mercado sobe ou quando o mercado cai. Temos também efetivamente o trading, o chamado trading mecânico, que é baseado em parâmetros que na generalidade foram validados através de um backtesting, portanto, e que é quantificável em dados históricos do mercado. Também há o trading posicional, em que efetivamente são mantidas posições de longo prazo,
várias semanas a anos, portanto, acaba por ser uma negociação de longo prazo, não leva em conta flutuações de curto prazo no preço ou flutuações interdiárias. E depois temos também estratégias para o mercado de tendências, em que em tendências de alta compram-se posições longas e depois em tendências de descida ou de queda acaba por haver aqui posições curtas. Portanto, são vários estilos de trading efetivamente que se podem fazer. Neste caso, mais especificamente, por exemplo, o swing trading, que acaba por ser uma técnica de investimento que utiliza gráficos para detectar tendências, em que o preço das ações vai desenhando sessão por sessão, sejam elas de subida ou descida, portanto, acompanha o mercado aproveitando para registar mais-valias, tanto quando o mercado sobe ou quando o mercado cai. O objetivo acaba por ser cortar aqui um pouco as perdas e permitir que os lucros evoluam. Portanto, o cortar as perdas acaba por ser a utilização de stops e de ordens limite. Portanto, vamos ter sempre que utilizar este tipo de instrumentos para cortar aqui um pouco o risco dos CFDs, mas depois mais à frente vamos ver isso. Obviamente há aqui de ter alguma paciência para o mercado, portanto, a necessidade de ser paciente é também portanto, um dos fatores, provavelmente, que se calhar na utilização deste tipo de produtos e mesmo no mercado financeiro traz alguns frutos. Podemos utilizar aqui também comprar o comprar baixo e vender alto ou o inverso, portanto vender alto e comprar baixo, portanto fazer aqui o short selling. Permite, o objetivo é também comprar os ativos no suporte e vender na resistência, ou vender na resistência e comprar no suporte. Já vamos ver aqui uma imagem que demonstra um pouco isto. Este trading também vai ser sempre em linha com a tendência de mercado, ou uma tendência de descida definida, ou uma tendência de subida sempre definida. Aguardar sempre por pullbacks para confirmar e entrar aos melhores níveis. Tentar, obviamente, enfim, vale do que vale e seja lá o que isso for, entrar a posição no momento certo. Portanto, depois do jogo, costumamos dizer que depois do jogo feito é fácil falar. Quando estamos a entrar nunca sabemos, mas obviamente que a análise técnica tenta suportar um pouco isto, tenta nos dar os timings mais corretos de entradas. O mercado é que define, mas na análise técnica podemos tentar captar e perceber mais ou menos isso. E depois estabelecer também, obviamente, um objetivo de lucro e perdas antes de voltar a entrar na posição e ter o controle de perdas. E, obviamente, como já vos disse, analisar os mercados com análises fundamentais e técnicas. Os principais indicadores incluídos nesta estratégia de swing trading são as médias móveis exponenciais, o MACD, o SAR parabólica e o CCI. Portanto, acaba por estes indicadores estão todos incluídos na plataforma, como podem ver no gráfico. Portanto, neste caso será na plataforma instalada. O segundo ícone do gráfico quando clicamos, efetivamente temos estes indicadores. Portanto, e podemos efetivamente escolher, peço desculpa, podemos efetivamente escolher estes indicadores para portanto, associarmos ao gráfico e para nos ajudar nesta estratégia ou noutra. Portanto, neste caso, estamos a falar do swing trading. Aquilo que podemos ver no gráfico será este SAR parabólica. Eu, sim, vou ser sincero. Há quem utilize, há quem não utilize. Eu não faço grande particular de utilizar. E temos o MACD em baixo, temos também aqui o RSI e temos no gráfico as médias móveis exponenciais aplicadas. Portanto, mas basta vir ao segundo ícone e podemos aplicar efetivamente os indicadores técnicos no gráfico.
Depois, aquilo que vos dizia de suporte e de resistências, no gráfico está aplicado, portanto, a retração Fibonacci acaba por nos dar, e aplicar a retração Fibonacci, que é mais um indicador técnico, acaba por nos dar acaba por nos dar essa percepção de suportes e resistências. Aquilo que vem aqui no gráfico, portanto, são, neste caso, acima do preço atual, é uma resistência, tudo abaixo e este gráfico é do euro-dólar, tudo abaixo são suportes, portanto, e ele dá-nos essa definição através de métodos aritméticos, acabamos por ter então aqui a resistência acima do preço e os vários suportes abaixo do preço. Depois, no swing trading, portanto, tudo o que temos abaixo aqui será o suporte, ou seja, significa que o preço, quando cai, pode ter alguma dificuldade em cruzar este nível e acaba por subir. Subindo, chega à resistência. Tem alguma dificuldade em subir deste nível, tanto e alguma resistência, como o próprio nome indica, recua. Recua para estes níveis, vai registar o suporte. Está suportado, não consegue quebrar, volta novamente a subir até ao nível de resistência. E por aí adiante, ou seja, os níveis de suporte e resistência são sempre, como o próprio nome indica, existe um suporte e o preço não deverá cair mais, podendo subir, e na resistência vai encontrar efetivamente alguma resistência para a subida, não subindo, pode recuar, regressando aqui a níveis de suporte. Portanto, o swing trading acaba por ser um pouco isto, ou seja, acaba por ser, portanto, dentro das curvas do mercado, procurar os pontos de entrada para ir comprando, entrando e sair, ou seja, seria entrar neste nível, sair na resistência, comprar novamente no suporte, mais ou menos nestes níveis, ou seja, procurar aquele ponto de entrada que seria o ideal, portanto, nunca sabemos, não é? Quando estamos a entrar, mas sair na resistência ou no ponto mais elevado da curva, voltar a entrar, portanto, o swing trading acaba por ser um pouco ter este género de oscilações e permite-nos, graficamente, tecnicamente e também com alguma análise fundamental associada para escolhermos ativos interessantes e os mais apropriados para fazer este tipo de negócio. Depois temos outro tipo de estratégia, portanto, ultrapassando aqui o swing trading, vamos ter aqui uma estratégia, por exemplo, de long short, e aqui este tem sido provavelmente da estratégia que mais tem sido falado nos últimos tempos. Estamos a falar de duas semicondutoras, duas empresas do setor dos chips, de computadores, e em que a Nvidia tem tido uma performance fantástica. A Nvidia, que podem ver no gráfico a vermelho e verde, portanto, basicamente desde o mês de janeiro que a Nvidia tem e registra neste momento máximos, portanto, aqui comparados ao mês de março já de 2022, e a performance da Nvidia tem sido espetacular, ou seja, na estratégia long short, nós vamos negociar o quê? Vamos negociar dois ativos que se correlacionam, na realidade podem ser mais ou menos do mesmo setor, e um estará com maior sentimento positivo, com uma performance mais interessante, e outro dentro do mesmo setor com uma performance mais fraca, uma performance menos interessante. Neste caso, será a Intel. Portanto, a estratégia long short seria comprar a Nvidia, ok? Observando o gráfico e as velas verdes e vermelhas, podemos ver então que a Nvidia está aqui em máximos de de março de 2022 e a Intel, ao contrário, com o gráfico azul, está mais encostada propriamente até aqui aos níveis de suporte. Olha, por acaso o gráfico da Intel poderemos verificar aqui este suporte fortíssimo, que até está desenhado aqui com a linha azul. Portanto, significa que basicamente a Intel poderá
regressar eventualmente a estes níveis, não quebrando e voltar novamente a subir. Portanto, será aqui uma linha de suporte, mas com uma performance muito afastada daquela que a Nvidia tem. Ou seja, seria comprar entre a Nvidia e vender ou fazer o short selling da Intel. Portanto, isto acaba por ser um exemplo de uma estratégia, o long short, em que acabamos, obviamente, sempre com as duas com o valor nominal igual, portanto, o mesmo valor nominal, imaginem 10 mil euros de Nvidia, 10 mil euros de Intel, portanto, não tínhamos risco de risco cambial, portanto, e compramos Nvidia, vendemos Intel. Portanto, aqui acabamos também por cortar um pouco o risco da negociação de CFDs, porque estamos comprados e vendidos dentro do mesmo setor, em ativos diferentes, mas que se correlacionam. Não é os bons investimentos, queria só mostrar aqui outro exemplo também, neste caso, de uma plataforma de simulação, portanto, que foi criada, obviamente, também para este webinário, e onde vamos ver, por exemplo, posições curtas. Portanto, neste caso até temos uma posição em Forex, mas acaba por servir. Portanto, na altura em que fizemos e criámos estes exemplos para o webinário, o euro-dólar estava a 1,1046 e achou-se que era um nível elevado e vendeu-se. Portanto, fizemos uma posição curta. E isto aqui, dentro na ProGo, portanto, através do acesso do browser do Banco Carregosa e da plataforma GoLink Pro, temos efetivamente então na negociação as posições. A primeira é então o euro-dólar, o estado é aberto, a coluna vai ser curto, ou seja, quando eu faço uma venda, aquilo que o sistema me vai dizer é que eu estou curto, portanto eu estou à espera que o preço caia, fecho uma quantidade de 50 mil, e a posição aberta a 1,1046. Na coluna de fecho, neste momento, a 1,0970, ou seja, o mercado moveu-se em baixa, o preço caiu e eu neste momento, o investidor, se fosse uma conta real, na realidade, registra uma mais-valia de 380 dólares. Portanto, relativamente àquela estratégia de long short, por exemplo, a Intel, neste momento também com uma posição curta, quantidade de 178 CFDs, aberta a 38,70, neste momento registra um ganho de 194 dólares. Para falar já na posição longa da Nvidia, neste caso até está comprada sobre a ação, ok? Portanto, o tal acionista que, portanto, quer captar dividendos, é um acionista que mantém posições ao longo prazo, mas que é dinâmico e olha para o mercado de uma forma em que efetivamente pretende manter posições a longo prazo, mas também não quer correr muito riscos nas posições das ações. A Nvidia está comprada, longa, com 38 ações e neste momento acaba por ter aqui uma menos-valia ligeira, ou seja, na relação entre o long short da Nvidia e de Intel, ele registra aqui uma mais-valia de 150 dólares. No caso da Meta, ou seja, da, da, do Facebook também achou que poderia ter aqui uma queda, portanto, uma fase mais negativa. Está curto, portanto, está vendido, com uma quantidade, se verificarem aqui nesta quantidade, tem um valor negativo e abriu a posição a 231,10, está neste momento a 231,57, acaba por ter aqui uma menos-valia de 30 dólares. Para o índice americano, o Nasdaq 100, portanto, o investidor achou que como tinha ações e era acionista do mercado Nasdaq, portanto do mercado tecnológico, ele quis proteger. Portanto, o acionista tinha ações da Alphabet, tinha ações da Apple e da Tesla, e então quis defender e fez aqui uma posição curta no índice que está correlacionado, obviamente, com todas as empresas, que é o índice tecnológico, onde elas estão inseridas, e, portanto, vendeu então 7 ações e meia, portanto, os tais valores fracionados que lhes falei há pouco, vendeu a posição a 13,242,
Neste momento o Nasdaq acabou por subir ligeiramente, está a fazer 13.258 pontos e tem uma menos-valia de 114 dólares. Portanto, isto apenas para vos dar aqui um exemplo direto na plataforma de como nós visualizamos aqui as posições curtas, longas, as compras, as vendas, as quantidades na coluna da quantidade, os preços de abertura, os preços de fecho. Portanto, se quiséssemos encerrar, seria só clicar no preço de fecho, como já sabem, e encerramos as posições. Efetivamente, agora damos então por terminado o webinário de CFDs. Espero que tenham gostado. Qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, portanto, tem o apoio ao cliente, tem o apoio ao investidor disponível. Se quiserem, portanto, efetivamente colocar algumas questões, podem ligar sempre para o 21 3232 960 e portanto, enviar o e-mail para apoiocliente.bancarrosa.com e estamos à vossa disposição para as dúvidas que entenderem. Espero que tenham gostado. Desejo-vos um resto de bom dia e ótimos investimentos. Obrigado.